Saudações, saudações! Estamos iniciando mais um Podville e hoje, sem o meu companheiro aqui de bancada, meu amigo Wilson Mira Júnior, que está hospitalizado, machucou o pezinho, pegou 40 dias de atestado. Essa gurizada da cidade não tem jeito mesmo. Mira, boas melhoras e até semana que vem, logo tá de volta aí. E hoje estou aqui com meu amigo Sidney Sabel. E aí, Sidney, tudo bom? Tudo bem, Ivan? Tudo jóia? E obrigado aí pelo convite, né, de participar aqui do Podville, que está fazendo sucesso aí na cidade, hein? Parabéns. A gente sempre fala, é um projeto aí que a gente começou, junto com o Wilson aí, buscando trazer para a cidade informação, entretenimento, conhecimento, e não poderia deixar de falar com as pessoas importantes da cidade, Sidney, e você está dentre elas atualmente no cenário político e também no cenário do esporte. A tua história da família é importante, principalmente para Piraberaba, aquela região, né, que vocês conviveram, mas tá espalhada para toda a Joinville a história de vocês. Por falar nisso, Sidney, tu é joinvilense? Eu já posso me considerar um joinvilense, né? Porque desde muito novo, né, vim morar em Joinville. Quando saímos lá do interior, né, do estado de Santa Catarina, aqui em Itaió, viemos para Joinville. Isso lá pro o ano de 72, né? Eu e meus pais e meus irmãos aportamos aqui no distrito de Piraberaba. E desde então, já com 4, 5 anos, quando eu vim de Itaió para essa região aqui de Joinville, continuamos morando lá no distrito de Piraberaba, junto com meus pais e meus irmãos. Tudo isso, Ivan, em busca de melhores, né, condições de vida, onde os meus pais puderam também ajudar a que cada filho, né, pudesse estudar e ter um bom emprego e construir a sua história de vida, né? São quantos irmãos? Nós éramos em 13 irmãos, né? 13 irmãos que desde muito cedo, os próprios irmãos, né, acabavam ajudando em casa, né? Ajudando na roça, e ajudando meus pais. E meu pai também trabalhava fora, ficava a semana toda fora e voltava para casa só no final de semana. Minha mãe que fazia todo esse trabalho de mãe e pai, e junto com meus irmãos mais velhos, então cuidavam aí da casa e do sustento da família, né? Sim. Tu chegaste, teus pais chegaram em 72 em Joinville. Exatamente. Mas nem todos vieram, né? Acho que já... Na verdade foi assim, o primeiro veio meus irmãos. Os meus irmãos mais velhos vieram morar para cá, né, em busca de um emprego e de melhores oportunidades. 2 irmãos vieram e logo já conseguiram um emprego, e em seguida chamaram então os meus pais, né, para que pudesse vir morar para cá. Então logo meus pais vieram aqui, já também tiveram colocação. Os outros irmãos mais velhos tiveram colocação, e o meu pai também já conseguiu emprego, e aí a gente foi construindo a nossa história de vida. Nem foi teus pais que vieram primeiro? Não, vieram primeiro meus irmãos mais velhos, o Alcione, o Adilson, os 2 que são falecidos, e também o Jaime. E depois, então, quando eles estavam colocados com emprego, eles avisaram meu pai que poderia vir para cá também. Vem que aqui a cidade é próspera. Então, isso lá em 72, né? 72. E hoje, nem todos moram em Joinville, né? Não, depois de muitos anos, né? Uns foram morar aqui na região de Blumenau, né? De Indaial, Apiúna, né? Onde eu tenho irmãos morando ali. Mas a grande maioria ficou aqui em Joinville, né? Construindo a sua história de vida, né? Cara, eu fico imaginando, lá em casa, eu, 3 meninas e a esposa, né? E já é uma correria, né? E hoje em dia tem internet, um monte de coisa para fazer. O nome da tua mãe era? Gertrudes. O que a dona Gertrudes... E teu pai
trabalhava Walter. fora, né? Walter. Seu Walter ficava trabalhando fora. Mas passava a semana toda fora, trabalhando, né? No mato, em serrarias, e vinha só final de semana, né? Cara, as guerreiras que eram essas mulheres antigamente, né? Muito, muito guerreira, é verdade. A minha mãe foi uma guerreira, né? E como a história da minha mãe tem muitas parecidas, né? E era muito comum também famílias grandes, né? Famílias enormes. E naquela época, Ivan, então era um costume, né? Que os filhos, os mais velhos, né? Ajudavam no sustento também da família. Trabalhavam fora e contribuíam em casa, né? Isso era muito normal, né? Eu mesmo, depois que comecei a trabalhar, né, fora, e também contribuía em casa, para ajudar no sustento da família, né? A família é muito grande, não tinha condições de os pais manterem todos os filhos, e então acabavam assim tendo uma pensão, que nós chamávamos na época, né, a pensão, que era uma colaboração até para o sustento da família. O que hoje, se tu pensares assim na atual realidade, cara, eu não consigo imaginar eu pedir dinheiro para minhas filhas. Hoje é um absurdo, né? Os tempos mudaram, né? Hoje as famílias, você vê aí casal de 2 filhos, 3 filhos, quando muito, né? Mas a maioria tem um filho e... Eu sei lá em casa, Toca, né? quando a gente diz que é 3 meninas, 3 filhos, tem gente, meu Deus do céu, pra que tanto? É verdade, o pessoal às vezes acaba se assustando, né? Mas é a situação, é o momento, né? Nós vemos. Tu estudou, então, a vida inteira em Piraberaba? Sim. Nem chegou a estudar fora? Não, estudei a vida toda em escola pública, né? Ali na região mesmo, na Estrada do Pico e depois mais no centrinho de Piraberaba, onde eu estudei e tive a minha infância toda ali na região, né? Sim. Uma infância muito bacana, uma infância muito voltada à natureza, né? Bem diferente dos tempos atuais, né? Então lá nós tínhamos o quê? O divertimento nosso era jogar futebol e tomar banho de rio, pescar. Esse era o nosso divertimento. E com os irmãos também, né? Os irmãos também participando. Então sempre teve uma união muito grande da família, os irmãos sempre muito bem dados, né? E se divertiam juntos, e quando tinha uma festinha, iam praticamente todos os irmãos juntos. Sim. Bom relacionamento com a comunidade, sempre tivemos bom relacionamento com a comunidade, e estudei ali, depois também o meu primeiro emprego, trabalhando ali na região, né? Até mesmo com alguns agricultores, em período de safra lá de batatinha e aipim. A gente teve nesse Contratava momento, por dia, por tarde? Contratava por dia, né? E era uma felicidade, né? Você poder ter um ganhar trabalho, né? E ganhar um dinheirinho, né? Isso era uma novidade. E era uma disputa até entre irmãos. Quem pudesse chegar antes lá para trabalhar e ter uma oportunidade. E dali mesmo a gente trabalhou depois como jardineiro, né? Trabalhei em jardins, limpando jardins, uma empreiteira. Mais tarde eu consegui um serviço melhor, aí eu fui chamado para trabalhar para jornaleiro, né? Não é jornalista. Não é jornalista, deixar bem... Eu fui jornaleiro, né? O antigo Jornal Extra, né? Muitos mais velhos conhecem, né? Que tinha um Jornal anos Extra. 80? Início. Isso, 80, 82, por aí, entregava o Jornal Extra, né? E sempre era uma oportunidade, né, de ter um dinheirinho, né? Isso com 11, 12 anos já estava na ativa. E de lá depois a gente conseguiu emprego também numa tecelagem e por aí a gente foi, né, trilhando nossos passos. Né? Sim. Uma coisa, eu conheço o Sidney, a gente convive há muito tempo junto, e uma coisa que eu admiro é como vocês, porque família às vezes não é fácil, né? Todo mundo sabe, né? Família às vezes 4, 5 já é difícil. Vocês, apesar das dificuldades, das diferenças, mas sempre uma união na família, né? É impressionante isso. Que também é uma coisa que está se perdendo com o tempo, né? Os jantares, final do ano, os aniversários. Vocês têm essa tradição, né? Sempre. Isso herdamos, né, dos nossos pais, né? Eles certamente
herdaram dos pais dele, né? Meus avós. E foi passando por geração por geração. Nós temos, sim, sempre que possível, encontro de família. Isso a gente participa também os sobrinhos. E hoje a gente também transmite isso aos nossos filhos, né? Essa união na família, né? Preservar. Cultivar sempre, né? E tá vindo aí as gerações mais novas e a gente percebe também que esse sentimento, né, de família está tá dando certo, continuidade. né? Porque está dando esses certo. dias eu vi, o que foi ainda? As primas. Isso. Fizeram um grupo, né, de primas e se reunindo, querendo ou não, é uma semente que tá florescendo. Família, né? Aquilo que a gente sempre preservou, o lado familiar, né? Vindo já dos nossos avós e preservando, graças a Deus, até hoje. Bom, ensino médio é no Olavo Bilac, é isso? É isso aí, e Olavo Bilac. Ensino fundamental era Nós tivemos eu estudei no Francisco Ripper. Ali no Estrada do Pico mesmo. Daí depois ensino médio na Escola Grande. Escola Grande. Foi a primeira turma a concluir, né, o segundo grau, né, que a gente chama, no Olavo Bilac. Primeira turma. Da primeira turma que concluiu o ensino médio no Olavo Bilac. E até mesmo uns 4, 5 anos atrás, nós reunimos essa turma que estudava lá para o ano de 83, né, a turma de 83. Né, nos reunimos lá, muitos, a grande maioria moram, né, já constituíram famílias ali em Piraberaba e tivemos um encontro muito bacana. Inclusive o Oswaldo Júnior, né, que é muito conhecido aí na cidade, no meio dos músicos, também faz parte dessa turma que estudou em 83 e depois ele não concluiu o segundo grau lá, mas nós, uma outra turma que deu continuidade, né? Sim. Alguns foram morar em outros bairros, né? E eu faço parte daquela turma que, isso lá já para 89, né? Foi a primeira turma que concluiu o segundo grau no distrito de Piraberaba, lá no Olavo Bilac. Tu vê, né? 89, nós estamos falando de 30 anos atrás, né? Tu pegou toda essa mudança, né? De 45. Como mudou Piraberaba nesse tempo? Eu tô há 10, 12 anos e já foi. Então vocês pegaram área rural mesmo, né? Na época. Sim, né? Pegamos época que tinha muito pouca pavimentação lá em Piraberaba. O que se tinha muito era borrachudo. Era borrachudo. Isso tudo com o tempo foi mudando. Hoje, na verdade, Piraberaba, muitos, até alguns anos atrás, 10 a 15 anos atrás, achavam-se em Piraberaba um lugar muito distante, né, da área central. Mas quando veio o progresso, hoje você vê que Piraberaba está muito próximo à área central, porque está se emendando, né? Tem as empresas, tem condomínios e o próprio meio de transporte, tudo mudou. Então está muito próximo já na área central, até um lugar assim muito, eu digo assim, até um lugar privilegiado, Piraberaba, né? Pelas suas belezas exuberantes, né? Suas belezas naturais, o seu povo acolhedor. Mas teve momentos assim de Piraberaba ser muito esquecida também, né? Até a minha esposa, que é do Itaú, era até pejorativo algum período, assim. Aquela lemoa de Piraberaba, ela me contou que chamavam ela lemoa de Piraberaba. E hoje em dia, né, morar em Piraberaba é artigo de luxo, né? É um lugar que se valorizou muito, né? Mas teve épocas aí que quando você falava que era de Piraberaba, realmente saía muitas piadinhas, né? Nossa, você mora lá em Piraberaba? Onde fica isso? Que lugar é esse? Hoje Piraberaba já está aí muito melhor conceituada, né, por todos, né? Inclusive todos os bairros da cidade, a gente percebe assim que a movimentação é muito grande das pessoas que visitam Piraberaba, né? Porque o turismo, hoje se fala em turismo, é Vila Nova, turismo rural. É Vila Nova e Piraberaba, né? Que predominam, né? Então, já não é um lugar assim que é pouco conhecido, não. Pelo contrário, é muito conhecido por todos os joinvilenses. Né? Tu mora ali na Estrada do Pico, né? Bem na Estrada do Pico, próximo ao Recanto da Vé. A loucura que é ali de trânsito, né? Final de semana. É uma loucura ali.
O turismo rural cresceu muito. Sim. Bom, tem essa tua história em Piraberaba e tem situações. Futebol. Tu reiniciou o Piraberaba, que hoje é uma potência na Primeirona. É essa a história, né? Mais ou menos. Desde muito cedo, Ivan, nossa família, nós sempre fomos muito ligados ao futebol, né? E isso corre na veia, né? Então, nós jogamos lá no Mildau, tivemos uma boa história no Pinguim, no Mildau, e também no Piraberaba, né? Isso aconteceu assim de uma forma até espontânea, quando eu sabia que existia o Piraberaba, de 75 a 78, e eu fui atrás dessa história, por 3 anos, foi a duração do Piraberaba, e existia um estatuto, então eu reativei esse estatuto do Piraberaba, junto com a ajuda de alguns amigos, e começamos a disputar o primeiro campeonato da 2ª divisão. Que ano é isso? Isso foi em 92. De 78 a 92. 75 a 78, eles tinha o Grêmio Esportivo Piraberaba. Exatamente. E depois parou. E lá por 92, eu reativei, peguei o estatuto e reativei, e nós disputamos a 2ª divisão em 92. Então, o Grêmio Esportivo Piraberaba, que hoje é uma potência na cidade, até vice-campeão do regional. Em 92 ele voltou. Ressurgiu em 92. Em 92. E daí se manteve. Naquele ano nós já disputamos a final com o Dom Pedro. Dom Pedro foi o campeão da 2ª divisão em 92. Mandava os jogos aonde? Lá no Ouro Verde, o Dom Pedro. E o Piraberaba? O Piraberaba nós mandávamos jogos ali no Pinguim, e depois construímos o campo lá no Recanto da Vé. Inclusive eu até mesmo ajudei a plantar grama lá na implantação do campo lá no Recanto da Vé. O Campo da Vé não existia antes. Não. Ele foi feito em função do Piraberaba jogar lá? Exatamente. Não sabia dessa história também. Isso aí. Então 92, 93 nem tinha campo no da Vé ali? Não existia campo. Então vocês ali... Ali era a roça antigamente, né? E aí nós tornamos ali o campo do Piraberaba, que até hoje tem o campo, né? Vários campeonatos aí são disputados ali na cidade. Ali o Copom, hoje o que predomina ali no Davé ainda é o Copom. Isso aí. Eu acho que o Atlético Piraberaba também tá mandando. Da 2ª divisão, né? Exatamente. E como é que eram esses jogos lá? Porque isso a gente também vem conversando. Eu conversei com o RDB aqui, conversei com o Silvio, com o Alex Faísca. Era diferente na época, né? O envolvimento diferente da comunidade, que não tinha tanta coisa para olhar na televisão também, mas o saudosista disse que na época era uma loucura. Era muito bom. O envolvimento, quando os jogos eram ali no Recanto da Vé, era muito grande, sabe? As famílias participando ali da região, sempre na torcida pelo Piraberaba. Eram momentos diferentes, né? Momentos que a gente lembra com temos boas lembranças desses momentos, né, do Piraberaba jogando ali, onde toda a comunidade participava. E tinha gente de Piraberaba jogando também, sim, né? A grande maioria, inclusive, né, do clube do Piraberaba eram moradores, né, atletas da região. Isso aí. Os melhores momentos do Piraberaba, digamos assim, naquele ano de 96, 97, até 2001, aqueles momentos que a gente teve ali no auge do Piraberaba, foram com atletas, na grande maioria, de Piraberaba. Tivemos até o privilégio de ter atletas, ex-atletas profissionais da cidade, né, ídolos da cidade aqui, como o Nardella, o Clademir e o Ricardo Freitas jogando no Piraberaba. E aí então, daí era casa cheia, né? Aí consolidou de vez o Piraberaba quando foram esses 3 atletas jogar lá. Aí deu moral pro time, né? Mudou de patamar daí. Totalmente, né? Era outro nível, né? Sim. Da tua família jogavam quantos? Metade jogava o Ivonei, né, o Vanderlei, e jogava eu. Os 3 irmãos jogavam no Piraberaba.
Isso foram quantos anos, cara? Porque isso é muito comentado. Eu não sei se... Eu acho que os Pofo também tem, que eram 2, 3 irmãos. Também, né? Tem o Ivan. Eu já escutei da família Pofo, da família Sabel, mas eu não conheço outros 3 que jogaram O Jorge, o Anderson, os Wolf lá, né? O Jorge, o Anderson, o Didi, eles isso aí também, né? É raro às vezes você encontrar, né? E 3 assim, irmãos. jogando, querendo ou não... Assim, era a primeira divisão, né? Nós começamos na segunda divisão e era um nível já alto, né? Primeira Sim. divisão, sempre foi esse nível aí que E a gente sempre chegando, percebe, né? né? Sempre chegando, sempre disputando. Teve, essa época nós disputamos 5 títulos a fio, né? Uhum. Consecutivos. E levamos 2 campeonatos. Como é que era a família nos jogos? Imagina... Torcida em massa, né? O Ademir e o Valdir vão até hoje, né? Os irmãos até hoje acompanham, eu também acompanho, né, quando tenho tempo, porque a vida é muito corrida, então quando dá um tempo também vou lá assistir o Piraberaba e muitas vezes já tive ali no América, na Aviação, esses times todos, o Tamandaré, foram times que marcaram época, né, então até hoje nós temos grandes amizades espalhadas por toda a cidade de Joinville, em função até também do esporte, muito em função do esporte. Sim. E outra característica, esses dias eu tava falando, sábado até eu tava lá na Aviação, tava falando com o Alfredão e com o Preto. O pós-jogo também mudou, né? Isso era o melhor de tudo, porque né? o pau roncava, né, dentro do campo Sim, lá, né, cada um defendendo. Ninguém quer perder pra ninguém, né? Mas o pós-jogo também mudou, né? Eu percebo assim que na época tinha mais amizades no sentido assim de convivência dos jogadores, né, com o clube, com a torcida, né, estavam mais próximos. Hoje eu vejo assim um pouco afastado, né, dos atletas, da torcida, essa convivência, eu acredito assim que mudou muito. Então, meio que profissionalizou, né? O cara vai lá pegar o dinheirinho, faz o trabalho e vai embora, né? É diferente, né? Sim. Tinha esse convívio, como você falou, tinha o pós-jogo, né? Isso era fundamental até para manter a equipe unida, né? O pós-jogo. E lá ficava, e grande maioria pagava sua própria cerveja, né? E até entre os adversários, né? Ficava tomando cerveja na casa do outro e vice-versa. Muitas e muitas vezes, ficamos lá pós-jogo na Aviação, no Tamandaré, na Ponte Preta. Por todos esses campos da cidade, nós sempre tivemos uma convivência muito boa, um relacionamento muito bom, respeitoso. Tinha, sim, né, aquela rivalidade dentro de campo, mas o pós-jogo acabava ali mesmo. Sim, sim. Depois que parou de jogar, tu inventou alguma coisa no esporte ainda? Eu sempre... Tu queria se incomodar com mais alguma coisa? Sempre organizei aí alguns festival de torcedores, né, lá no Mildau. Depois me envolvi na Sociedade Mildau, aí já como diretor, presidente do Mildau, continuamos na segunda divisão, tivemos momentos que disputamos a primeira divisão, sempre envolvido, né? Hoje, lógico, a gente não tem aquele envolvimento todo o esporte, mas estamos sempre acompanhando, Sim. né? Sempre acompanhando, inclusive até mesmo batendo uma bolinha aí de vez em quando. Ai, vamos lá. O batendo a bolinha que é foda. Mas vamos lá. Dando aula. O Ciri tem um campo na casa dele lá, né, na recreativa. Só ele bate pênalti lá. Quantos pênaltis tu já perdeu lá na tua casa nesses anos todos? Olha, que eu me lembro, nenhum. 1.200 pênaltis e nunca errou um. Batedor de pênalti, no mínimo, né? Tem que ser o dono da bola, o dono do campo, né? É a única forma que eu tenho de marcar um gol é bater no pênalti, então não perca a oportunidade. Bom, essa história no esporte, lá junto com o Ivonei, o Vanderlei, acho que o Ademir também jogou, né? O seu Valdir. Os meus também. Irmãos mais velhos jogaram também, na época tinha integração rural, Sim. Também jogaram. E lá na região de onde nós viemos, lá que é Taió, aquela região lá, também tinha o campeonato, eles também jogaram futebol. Esse é um campeonato que eu acho que em algum momento, não sei como organizar isso, porque o que a gente escuta de o tempo da integração rural era legal, os mais antigos,
Com esse nome, não sei se a gente consegue também, é de perfil diferente de atleta, de... A cidade mudou, Piraberaba mudou, mas esse nome Integração Rural, todo mundo que fala com saudosismo, sabe? É porque tinha muito, na época, muitos clubes da área rural, né? Hoje já não existe tantos clubes da área rural. Então, talvez na época Sim. fosse necessário mesmo, né? Inclusive, um dos idealizadores foi o Dorival Lopes Pereira, né? Da Integração Rural. E foi um dos campeonatos mais disputados, mais fortes da cidade, né? A Integração Rural. Mas hoje eu acho assim que sempre tem espaço, né, para esse evento, né? Do meio rural, né? Sim, sim. Exigir que os clubes inscritos fossem única exigência fosse da área rural. Acredito que dá para fazer um bom campeonato Pois desse pessoal, né? aí. Limitar no mínimo tantos jogadores, acho que tem... Já acho que a Vila Nova tá realizando aí um campeonato muito voltado para esse pessoal que é da área rural. Eu apitei a final da Taça Agricultores, é verdade, Aí, Agricultores Vila Nova. Mas... Teve outro nome, né? Ele ainda está talvez limitado ao bairro Vila Nova, mas pode ser estendido daqui a pouco a outros bairros aí da cidade que predomina também a questão da rural, né? Rural, né? Quem falava muito era o falecido Ideraldo Marcos, o Neco, disse que trabalhou muito no... Daí tem árbitro que ia lá reclamar com ele assim, né? Lá é difícil, ele, para, nem fala nada. Na minha época, porque o pau roncava também, mas era outras épocas também. É, né? muito diferente, né? Nem alambrado tinha, né? Hoje tá tranquilo, né? Na época que nós jogávamos futebol não tinha alambrado. Bom, baita história no esporte, de toda a família, mas tu falou em Mildau, né? No Mildau tu também conseguiu, acho que nem todo mundo consegue, né? Construir uma igreja junto com a comunidade, como é que foi essa história lá? Lá eu fui presidente lá da Sociedade Mildau e logo que eu deixei a presidência, fui convidado para assumir lá na comunidade Divino Espírito Santo, lá no Mildau, né? E lá a grande demanda e o grande anseio da comunidade era construir uma igreja, né? E nós aceitamos o desafio, né? Formamos lá uma diretoria muito forte, ativa, e junto com a comunidade nós conseguimos lá levantar, né, recursos e ajudar na construção de uma igreja, que até hoje é considerada assim, uma das igrejas mais bonitas da região, porque foi bem no estilo gótico mesmo, né? Então isso é um motivo assim, de muito orgulho, né, você poder participar, né, dessa parte aí espiritual também, né? E está lá a nossa pequena contribuição lá na comunidade Divino Espírito Santo do Mildau. Tu é a família católica, né, Sim. Sidney? Nós temos hoje na nossa família, a família católica, né? Nós temos luteranos, evangélicos, né? A família que cresceu e que temos também outras denominações, né, religiosas, como falei. Temos o católico, luterano, evangélicos, né? Que é muito comum hoje, né? A gente convive, né, com a sociedade, na sociedade, né? E temos o respeito por todos e admiramos a todos, né? Sim. Bom, clube de futebol, igreja, que mais história tem lá nesse período? Presidente também lá da Associação de Moradores, lá na Estrada do Pico. Também fui presidente da Associação de Moradores. Fizemos um trabalho muito bacana lá na comunidade, sempre envolvendo lá os moradores, sempre envolvendo o poder público também, colocando mais próximo da comunidade. Também presidente, né, fui fundador e presidente da Rádio Comunitária de Piraberaba, a rádio lá que existe lá no distrito de Piraberaba. Ela teve a minha participação também como fundador e primeiro presidente. Tu é o primeiro presidente da rádio lá? Primeiro presidente da rádio comunitária, né? Fundador e primeiro presidente. Isso é anos 90? Isso faz 20 anos, né? 2002, 20 anos. Início dos anos 2000. Anos 2000, E lá nós trabalhamos e conseguimos também fundar uma rádio comunitária. E também fui tesoureiro
paroquial, também fui chamado, dei a minha contribuição. Fui sócio também lá na Sociedade Rio da Prata. Enfim, sempre participando muito na comunidade, aprendendo. Sempre digo, você quer aprender, você quer conhecer a real situação, você participar como voluntário, né? Porque tudo isso que a gente se envolve na comunidade é voluntário, de forma voluntária. E isso é uma faculdade, né? É um ensinamento que a gente jamais vai esquecer. Sim. Te capacita para poder conhecer a real situação, né? As dificuldades. Empatia, né? A empatia, né? Ajuda a ter empatia, com né? certeza, é isso aí. Tu falou em Rio da Prata agora, teve uma situação aí, eu acho que faz 2, 3 semanas atrás, como é que foi ver a filha concorrer a rainha, a princesa, como é que é esse sentimento de... É bacana, muito bacana, até porque tem uma história legal. A minha esposa, ela foi rainha na Sociedade Rio da Prata. A Adriane foi rainha do Rio da Prata? Sou casada com uma rainha. Sou casada com a Adriane, né? A rainha da Sociedade Rio da Prata. E eu não lembro, mas foi em 91, por aí. Ela foi rainha. E a minha filha agora também participando, né? Deste concurso. E nós, é lógico, né? Nós apoiamos até para que possamos manter viva essa cultura, né, da região, a participação das meninas lá, e a família incentivou muito, ficamos lá na torcida, e ela foi escolhida a primeira princesa da 58ª Festa do Colono lá na Sociedade Rio da Prata. Até fazendo um parênteses, parabenizar lá o Reinaldo, né, Meyer, o Toco, a verdade. Mônica. Uma das... Olha, depois, pós-pandemia, as dificuldades que todas as sociedades vêm passando, umas mais, outras menos, e eles conseguiram fazer um evento lá, né? Sexta-feira perfeito, sensacional. Sábado, o desfile, domingo de manhã. Claro, o tempo ajudou. Parabéns lá, à diretoria do Rio da Prata, lá foi muito bom, cara, muito bom mesmo. O Reinaldo, né, o Toco, né? O Toco e toda a sua equipe, né? A Mônica na cozinha lá também é uma guerreira, meu Deus. O Romildo Letz, ele que praticamente né, organizou todo a parte do desfile, né? Foi Sim. com o Romildo. E eu também, Ivan, não posso esquecer aqui que a minha sobrinha, a Thalita, também foi rainha da festa do A Thalita também. A Thalita também. E tem uma história tão bacana ali da família participando, né? Mas, sem sombra de dúvida, foi uma das maiores festas lá na Sociedade Rio da Prata. Até porque o povo, né, a comunidade joinvilense estava sentindo falta, né, desse momento, desse convívio, desta tradição, né, de poder lá visitar lá os seus parentes, visitar os seus amigos, prestigiar a festa, a boa comida que lá foi servida. Então tudo isso está fazendo falta, né, em função da pandemia. E percebemos lá milhares, né, de joinvilenses presentes lá no evento. Foi muito bacana. Tu também teve experiência no Mildau, né? Como presidente, falando nisso, tu também tocou o Mildau um tempo lá? Sim, fui presidente do Mildau. Nós organizávamos lá a festa do Cará, a festa do Pato. Eram tinha duas corrida do Pato festas, lá. Tinha até a corrida do Pato lá. Tínhamos 2 grandes festas que hoje estão fora do calendário festivo da cidade. Mas eu ainda acredito que em algum momento nós vamos ainda reativar esses eventos que faz muita falta, né, para a região, para Joinville, né? Isso estimula a agricultura familiar, isso estimula para que as pessoas continuem morando lá na região, produzindo, né? Você incentiva, por exemplo, festa do cará, você incentiva os plantadores de cará, a criação do pato, do marreco, né, da galinha, tudo isso você acaba incentivando a agricultura familiar com esses eventos que são realizados lá na comunidade. Fazendo outro parênteses, já que a gente falou do Rio da Prata, eu também, né, Sidney, a gente vê se continua. Nenhum secretário da Turismo, prefeito, vice-prefeito, ninguém da prefeitura apareceu no Rio da Prata. Nem para dar oi, não quer ajudar, nada. É uma pena, né? É uma pena essa falta de consideração com o pessoal da área rural. Porque não é com a sociedade.
é com as pessoas que vivem lá. As pessoas daquela região deveriam ser importantes, né? Infelizmente, nós temos aí visto assim uma participação praticamente nula, né, do poder público prestigiando essas festas, esses eventos na área rural, né? Tanto na festa que tivemos lá no Salão do Jacob, também não teve a Vila Nova, participação nada. e agora mais uma vez lá na Sociedade Rio da Prata, e ninguém do poder público participou prestigiando lá o evento. É a forma como o governo municipal ele trata a questão de eventos na área rural. Na verdade, chega a ser até lamentável essa situação. Vamos trazer a festa do colono aqui pro centro, aqui para Expoville, ou num lugar chique aqui do centro. Vamos ver se o pessoal começa a pelo menos, não precisa nem apoiar, mas pelo menos prestigiar, né? É o mínimo que as pessoas daquela região merecem. Botando esse parênteses aí, Sidney, após toda essa história lá de envolvimento com a comunidade, tu te capacitou, né? E entendeu que era o momento de entrar na política, concorrer. Como é que foi essa experiência também? Isso foi a primeira em 2004, né? Exatamente. 2004, né? Tendo todo esse conhecimento, essa bagagem, claro que não foi antes de 2004, né? Antes de 2004 eu tinha algumas experiências, né? Mas que isso foram acontecendo após 2004 também, né? Mas já tínhamos uma bagagem, já tínhamos o conhecimento. Foi quando nós aceitamos, né, o convite da comunidade, porque tinha essa necessidade de ter uma liderança, né, de ter um vereador ali na região. E como eu sempre tive esse envolvimento, eu participei da minha primeira eleição em 2004. E já na primeira eleição fizemos 795 votos, né, num momento com muita dificuldade e que faltava também mais experiência, mais envolvimento na comunidade, né? Mas nem por isso deixamos de continuar fazendo o nosso trabalho na comunidade. E isso foi só aumentando. Aí em 2008 eu fiz 2.586 votos. Veja bem, eu pulei de 795 para 2.586 votos em 2008. Fui chamado, então, na época, pelo prefeito Carlito para assumir a secretaria, na época, de Piraberaba, e lá iniciamos os trabalhos mais próximos da comunidade, né? Atendendo lá as demandas da comunidade. E 2012 eu fui o segundo vereador mais votado na cidade, com 5.488 votos. Isso em 2012. Me tornei o segundo e o mais votado na época do partido no estado. 2016 eu não participei da eleição. 2020 eu retornei e novamente eu me elegi com 2.514 votos. Sim. Então tudo isso é um reconhecimento do trabalho que sempre realizamos em Piraberaba e também por toda a cidade. Eu, como vereador, né, sempre atento aí às demandas do município, e também como subprefeito realizando lá dezenas de melhorias. Esse período lá é reconhecido, tanto que, né, 2009, 10, 11, 12 é o período, depois em 2012 tu faz essa votação estrondosa lá na região, né? Por que tu acha que tu fez diferente que os demais naquele período? Porque foi um reconhecimento, assim, o que foi as vitórias, o que foi o diferencial daquele período na tua gestão, hoje subprefeitura? Bom, nem sei o que tem hoje, o prefeito mudou tudo, mas na época na secretaria lá. Veja bem, Ivan, quando eu assumi, naquele período eu enfrentei 3 situações de emergência, 3 decretos de situações de emergência.
as chuvas, enchentes que aconteceram aí na cidade, destruíram muito a região rural de Joinville, e principalmente a região de Piraberaba, que é uma região cortada por dezenas, né, de rios, destruindo lá pontes, destruindo estradas, destruindo lavouras, enfim, houve uma destruição generalizada, Piraberaba e Vila Nova, e justamente na época que eu estava à frente. E lá, por conhecer bem e por entender muito as pessoas, né, sempre estar atenta e sempre ouvir, né, a comunidade, isso é o mais importante, você está sempre próximo, ouvindo a comunidade. Não tem segredo, tem trabalho. E de forma muito, como podia dizer assim, de uma forma assim muito voltada ao grande problema, o problema crônico da região, nós resolvemos encarar, que era a questão das pontes, né? Nesse período que eu estive lá na subprefeitura, nós construímos mais de 30 pontes, galerias, reformas de pontes. Isso resolveu os problemas crônicos que existiam já há 40, 50 anos lá na região. Tudo a gente fez de forma planejada e sempre com o apoio da comunidade. Veja bem, não é fácil você pegar uma subprefeitura, assumir com situações de emergência, né, com a região toda detonada. E aos poucos nós fomos reconstruindo e melhorando a vida das pessoas que moram principalmente lá na área rural, que muitas delas, Ivan, iam trabalhar, mas não conseguiam voltar para casa. Os filhos iam estudar, mas não conseguiam voltar para casa. Imagina o desespero, né, dos pais. E tudo isso nós enfrentamos, né? Enfrentamos sempre de cabeça erguida. Então nós conseguimos lá aquelas pontes que até então eram pontes baixas, levantamos em mais de 3 metros de altura, e hoje você não tem mais famílias, né, que ficam ilhadas porque deu uma enchente, ou nem mesmo as águas levaram embora as pontes que nós construímos. Todas as vezes que choveu, e choveu muito, né, para cá, mas nunca mais tivemos problemas estruturais com as pontes, nem galerias. Até pouco tempo atrás, existia ponte de madeira dentro de Piraberaba, na área central. Nós colocamos lá galerias, né, bem na área central lá de Piraberaba. E na área rural nós conseguimos fazer pontes novas, substituindo as de madeira por pontes novas, e aquelas outras pontes baixas nós conseguimos levantar totalmente ela, e agora só falta concluir com a parte da alvenaria na parte de cima, mas a parte estrutural resolveu de uma vez por todos os problemas. E também conseguimos lá avançar muito na pavimentação na área rural. Se você for para o Quiriri hoje, você vai ver uma outra realidade do que era há pouco tempo, alguns anos atrás. Aqui você vê que mudou completamente a vida das pessoas que moram lá. Foram mais de 5 quilômetros, né, de pavimentação, ainda com paver, né, que é o mais bacana, né, que não é o asfalto, é o paver, que ele combina muito com a natureza, né, com a região, com a característica da área rural. E hoje as famílias, né, estão muito satisfeitas porque mantiveram lá as suas moradas limpas, né, livres da poeira, livres da lama, e também muitos empreendedores, né, foram para o Quiriri, e os próprios moradores abriram lá os seus negócios, restaurantes, pousadas, pesca e pague, enfim, várias atividades na área rural, fazendo com que as pessoas do campo permaneçam lá na área rural, criando lá os seus filhos, e eles produzindo e vivendo lá na área rural. Estudam e têm o ganha-pão no seu próprio empreendimento, na sua própria morada. Assim, a mudança lá no Quiriri
E ela vai acontecer, eu acho que cada vez mais, a cada ano vai a mudança econômica, cada ano aumentando, tem um negócio novo, tem um investimento novo, Sim. o número de turistas é impressionante, notadamente dá para ver o aumento da... Cresceu muito, né? E foi uma decisão política. Exatamente. Essas coisas que não dá para entender, às vezes, sabe-se, no poder público. Vamos lá. Rodovia SC 418. São milhares de pessoas, final de semana, que é ali da 101 até Campo Alegre, que é um roteiro turístico hoje de Santa Catarina, né? Pessoas do Paraná não têm a decisão política de ajeitar. Não acontece. Outra coisa, Rio da Prata, né? O Estrada do Pico, sabe-se, né? Decisões de quem tem, só que tem que ter tinta na caneta, né? E por que tu acha que essas coisas não vão para... Parece que é tão óbvio que a SC tem que ser boa. É incrível, né? O descaso do poder público, né? Algo que é muito fácil de se resolver e eles conseguem complicar. Eu vou dar um exemplo aqui. Outra situação que nós conseguimos melhorar e muito foi a construção, né, da UBS lá no Rio da Prata, né? Existia um terreno, pertencia ao Estado. O município tinha recursos federais e não conseguia construir porque o terreno era do Estado. Então tinha que fazer aquela permissão de uso, né? A permuta com o município. Fomos várias vezes a Florianópolis, insistimos até conseguir a UBS lá do Rio da Prata, né? Que atende a milhares de famílias ali da região. A mesma forma em Piraberaba, lutamos junto com o Conselho Local de Saúde, na época também presidido lá para o seu Rivelino, né, na construção da UBS. Então, sempre lutando muito, sempre ouvindo a comunidade, sempre participando com a comunidade. Isso fez uma grande diferença na época que nós tivemos sempre esse entrosamento lá na comunidade. O que eu vejo hoje é muito pouco entrosamento de quem está no comando com a comunidade. Esse envolvimento já não existe mais com associações de moradores, Conselho Local de Saúde, Conselho Local de Segurança. Eu acho que o poder público tem que participar mais, estar mais atento a essas instituições e participar, porque lá surgem as demandas e é dali que você busca alternativas. Voltando aqui para a região da Serra Dona Francisca, eu acho assim que é um descaso, né, do governo. Ele vem a Joinville, quando vem, principalmente agora, em época de eleição, ele está vindo a Joinville, ele vem anunciar recursos para a construção do Palácio das Orquídeas. Veja bem, eu não sou contra a Palácio das Orquídeas, mas nesse momento nós temos que ver o que é prioridade. A prioridade no município é a saúde, né? Está um caos. Tanto o governo municipal não está dando conta, está enfrentando problemas, não está conseguindo resolver a situação, como o governo do estado também. Então, esses 5 milhões que foi anunciado para construir o Palácio das Orquídeas, então que se direciona para a saúde, né? Você colocando também a vida das pessoas que transitam por uma rodovia igual à rodovia estadual, é um perigo constante, né? Quantas pessoas já perderam a vida ali naquela região, né? Descendo a Serra Dona Francisca, pegando aqui a SC 418. Então, investimentos urgentes seriam mais para a questão da saúde e da infraestrutura, e não, nesse momento, Palácio das Orquídeas. Esse Palácio das Orquídeas poderia ser feito uma parceria, né, público-privada, desse setor privado. Nós temos um exemplo lá que o município deveria já ter tomado a decisão, que a subprefeitura de Piraberaba hoje, né, ali a parte onde fica a subprefeitura, ela está detonada. Na entrada de Piraberaba, na área central. Veio, né? ao chão, né? Veio ao chão, já não tem mais a cobertura. É um descaso isso. Então, essas coisas que o poder público deveria estar mais atento, só vai conseguir melhorar quando tem a pressão da comunidade e também nós, né, que estamos lá representando a comunidade, cobramos diariamente essas ações do governo municipal. Essas situações, tem outro exemplo, acho que também é notório lá na região,
não sei se tu concorda, a instalação de um posto uma base da Polícia Rodoviária Estadual. Quem conhece a região, né? Aqui tem a BR-101. Aqui tem Mildau, Estrada Guilherme, Rio da Prata, Estrada do Pico, Quiriri. Então tem todas essas vias, né? Que principalmente no final de semana, né? No tempo do verão, vira uma loucura, né? Dos turistas e que faz parte. Eles pretendem construir uma base da Polícia Rodoviária Estadual acima dessa região, em vez de ser abaixo, que onde vai... O fluxo maior... O fluxo maior vai trazer segurança, né? Como é que estrategicamente o poder público vai olhar para as pessoas e dizer assim, ó, olha, nossos técnicos e nós tomamos a decisão política, técnica, nós vamos fazer para cima, sabe? Essas coisas essas decisões... Já teve estudo, Ivan, já teve um estudo dizendo que no local onde hoje estão pretendendo construir essa base da Polícia Rodoviária Estadual, não é o local mais adequado. Ou seja, nem é o local adequado. Seria mais aqui embaixo na SC, quando você entra, né, do viaduto, naquela região aqui próximo ao Rio Lindo, né? Enfim, né, nessa região aqui. E não lá no pé da serra, como é conhecido. Só para sugestão, não dá para tirar o Palácio das Orquídeas e botar a base ali? Também daria, também daria. São decisões políticas. Eu sempre defendi que fosse mais aqui embaixo, até porque toda a região estaria contemplada, né? Porque é notório, né, que aumentou muito o fluxo de veículos diários aí naquela região. E principalmente quando se trata de turismo rural, essas regiões como o Mildau, o Estado do Pico, Rio da Prata, Quiriri, elas têm um fluxo maior. Então, é lógico que essa base seria muito mais conveniente fazer aqui embaixo, tecnicamente falando também, né? Isso aí, sem contar isso aí, né? Sim. Bom, essas decisões... Então, hoje tu tá vereador, conforme tu contaste, né? Tu tentou já... tu já foi candidato a deputado estadual, né, Sidney? Sim, hoje eu tô como segundo suplente de deputado estadual. Em 2018, né, disputei a eleição e fiquei como segundo suplente. Até mesmo há um mês atrás, né, fui convidado, né, fui sondado para assumir lá na Assembleia, mas seria por um período de apenas 2, 3 meses. E eu não aceitei, não concordo, e eu acredito que tudo na vida tem um momento certo. E agora temos essa preparação, né, esse conhecimento, e como eu estava falando com você há pouco tempo atrás, no atual estágio da minha vida familiar, da minha vida profissional, e uma vida pública, né, com todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, eu acredito que tem esse espaço, né, para nós ocuparmos aqui uma vaga à Assembleia Legislativa. Sim. Em 2004, tu tomou a decisão, né, de se candidatar a vereador, após várias experiências de abrir clube de futebol, construir igreja, sociedade, então tem uma história toda. Nesse momento, do jeito que tu vê o cenário da nossa região, por que ser deputado estadual? Veja bem, são vários motivos, né? Temos a experiência a nosso favor, né? Aquela vontade de fazer mais pela nossa cidade e também o bom relacionamento que nós temos e o conhecimento das demandas também que existem na nossa cidade. E mais, percebe-se que regiões têm lá os seus 10, 12 deputados, né, que se organizaram, elegeram os deputados. E isso é muito interessante para essas regiões porque acaba levando, né, recursos da saúde, né, para infraestrutura, para segurança, educação. Essas regiões estão sendo bem servidas.
E eu vejo Joinville muito desprovida, né, de representatividade política. Joinville é a maior cidade do estado, né, a cidade mais importante do estado, a terceira maior cidade, né, do sul do país, a que mais arrecada, mas os investimentos são muito poucos para a cidade de Joinville, quase nada. Agora, nos últimos meses, nós estamos percebendo a vinda do governador, algum movimento na cidade, algum pouco investimento, mas a gente sabe que é só por esse período. Mas nós temos esta capacidade e esta vontade de brigar para que os recursos, né, os impostos que a cidade arrecada sejam, isso não é buscar migalhas e não é favor, é o direito, né, da cidade de ter também um investimento proporcional à sua arrecadação. Joinville arrecada muito e muito pouco tem vindo. Na saúde, por exemplo, temos situações agravantes na cidade. Nós temos que buscar os recursos no estado, temos que buscar investimentos, quem sabe a construção agora de um novo hospital aqui na zona sul de Joinville. Nós temos que melhorar o regional, é uma vergonha, né? Salas detonadas, aparelhos estragados, inoperantes. Isso tem sido a participação do governo do estado, é o reflexo da participação do governo do estado no município de Joinville. E para onde está indo esse dinheiro? Está indo para outras regiões, né, onde eles estão se organizando e levando os recursos. Nada contra, mas nós aqui em Joinville temos que pensar de maneira diferente, de votar nos candidatos da nossa cidade, né, para que a gente possa também cobrar deles depois. Nós temos aqui poucos representantes na nossa cidade. Joinville hoje e a nossa região, quando eu falo Joinville, eu falo da região, tranquilamente nós devemos ter aí 7 a 8 deputados eleitos. Estou dizendo 7 a 8 por baixo. Temos condições até muito mais. E como seria bacana, nós temos lá 8 a 10 deputados aqui da região, trazendo os recursos para a nossa cidade. Nós temos dificuldade de recursos na mobilidade. Nós temos dificuldade na saúde. E isso não é o Sidney Isabel, que está falando. Isso é visto por todo joinvilense. Eu citei aqui exemplos, mas temos problemas sérios no Darcy Vargas, temos problemas sérios no regional, no São José, é do município, mas tem que ter o aporte também do estado. Temos que pensar num hospital na Zona Sul. Nós temos que pensar na mobilidade. Vocês pegam a Dona Francisca, que liga do centro até o distrito Piraberaba, onde passa lá pelo Parque Perini, está totalmente detonada. Isso aí vai até o distrito Piraberaba, depois cruza, sobe toda a Serra Dona Francisca. Quer dizer, o descaso do governo do estado, não temos um secretário de estado do município de Joinville. Isso mostra como Joinville está sendo tratado pelo governo atual. O governo atual não chamou um joinvilense para assumir um secretariado, para fazer parte do seu secretariado. Então, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa bagagem, sabendo das demandas e sempre estar envolvido na comunidade, junto com as pessoas, eu acredito que chegou o momento, né, de buscarmos essa representatividade na Assembleia Legislativa. E a gente sabe que, da mesma maneira que brigamos na Câmara de Vereadores, nós vamos lá brigar também lá na Assembleia Legislativa. Sidney, essas batalhas, né, 2004, né, tem toda a história já de voluntariado antes. Como é que é essa relação com a família, cara? Porque muitas vezes tu saiu final de semana que tu queria ficar em casa, né, curtir filho, esposa, e não, foi pra frente, e às vezes ajudar os outros, se incomodar. Como é que tu te arrepende de toda essa história? Tem coisas que... Como é que é isso pra ti, assim? Valeu a pena essa trajetória até hoje? Valeu, e valeu muito, né? Eu tenho orgulho, né, de servir a Joinville. Eu tenho orgulho de servir a comunidade. Principalmente quando a gente percebe que o trabalho
que nós estamos realizando está fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso que nos deixa entusiasmados e nos deixa assim sempre esperançosos de dias melhores. Eu, como você mesmo disse, por várias vezes, né, o homem público tem essa situação. Você muitas vezes gostaria de ficar com a sua família, mas você tem que deixar a sua família e estar lá servindo a sua comunidade, servindo a sua cidade. Eu, Ivan, graças a Deus, eu tenho total apoio, né, da minha esposa e também dos meus filhos, né? Não haveria condições de eu continuar na vida pública se não houvesse o entendimento da família. Eu não consigo imaginar uma pessoa pública sem ter o apoio, né, da família. Então, começa dentro de casa e isso me dá um gás, isso me dá cada vez mais esperança e vontade de lutar cada vez mais para a cidade agora, representando Joinville e a região lá na Assembleia Legislativa. Por falar em apoio, eu tava, né? São amigos nossos, Sidney. São as empresas, os parceiros que possibilitam o Podville semanalmente a gente poder estar trazendo informações, entretenimento, cultura, fazer um programa para nossa cidade. Primeiramente, queria agradecer o Adilson Martins, da m5imports.com.br, importados, perfume, tênis, roupa, relógio, m5imports.com.br. Acesse lá, você vai ver, tem muita coisa boa, preço bom e qualidade. Centro de Eventos Rancho Timbé, do nosso amigo Pedro Júnior. Júnior, obrigado pela parceria. Eu acho que é no dia, sem ser sábado, no outro. No próximo programa tem o Tri-Baile lá no Rancho Timbé, já estão todos convidados aí. E o nosso amigo Cláudio Suter Júnior, Liderança Proteção Veicular, também um parceiro desde o início aqui do Podville. Obrigado, Júnior, pela confiança e tamo junto. Conhece esses três aí, Sidney? Muito. São grandes amigos meus e quero também aqui mandar um abraço, né, para eles que fazem acontecer, né? Sim. O programa precisa de apoiadores, então parabéns aí pelo gesto desses três grandes amigos que eu tenho aí, que é o Júnior, o Ninha e o Adilson Martins. Ninha é o Cláudio Suter Júnior. Não dá pra aguentar, jogou bem uma terça-feira, já tá louco. Também, pessoal, tem um joguinho às terças lá na casa do Sidney. O Sidney, ele faz o time, cara, só pra ele ganhar, não tem como. É disparelho, daí quando ele faz 4 terças que fica disparelho, ele faz uma pra ele perder, ele joga um pouquinho e sai. É complicado lá, pessoal, mas nós vamos melhorar aquele grupo das terças aí. Eu tô mentindo? Com certeza, né? Não tem... Foi parelho esse time na terça? Imparcial, sempre. É assim que é. Valeu, pessoal. Sidney, 1h já, né? Estamos aí pro encerramento. Só tenho gratidão aí pela parceria, amizade e por ter vindo aí prestigiar o programa. Cara, a palavra é tua. Ivan, obrigado. Obrigado pela oportunidade, né, de vir aqui no seu programa, Podville, conversar, tornar a público, né, quem é o Sidney Sabel família, o Sidney Sabel político, para as pessoas também acessarem as nossas redes sociais e acompanhar os nossos trabalhos e aproveitar aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui no programa no Podville. E um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Valeu, Sidney. Muito obrigado. Neto, acho que a gente consegue colocar lá as redes sociais do Sidney. E, pessoal, mais um Podville aí. Obrigado pela parceria. Até a gente estava olhando o TikTok, né, Neto? Teve aí uma publicação aí de 73 mil pessoas, né? Foi muito legal. Aos pouquinhos, com respeito, com conteúdo que agrega, sem baixaria, com agenda positiva, vamos aumentando o nosso trabalho e ajudando as pessoas com
orientação, entretenimento e principalmente... E também, né, Cine, eu acho que nem tu sempre fala, né, gratidão a Deus, né? Sem ele, Deus nada... no comando, né? É Deus no comando, sempre. Tá bom? Fechou? Grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.